Seja bem-vindo à série Vida Transformada, Liderança para o Discipulado. Tema de hoje, Libertos do Mal. O texto-chave se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8, verso 39. Diz assim: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Eu não sei se você já teve a oportunidade de presenciar uma pessoa possessa de demônios. Após Jesus fazer a travessia do mar da Galileia e enfrentar a tempestade, agora eles vão chegar num pequeno povoado, numa pequena região, próximo ali ao mar da Galileia, a terra dos Gerazenos. E ao descerem do barco, Jesus começa a caminhar com seus discípulos no sentido de ir à cidade. Porém, vem ao seu encontro um homem possesso de demônios. O nome desse homem é conhecido na Bíblia como Legião. Versículo 30 diz assim, do capítulo 8 de Lucas. Perguntou-lhe Jesus qual é o teu nome, respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo dentro de um contexto diferente do que aconteceu no momento. Os discípulos estão descendo do barco tremendo ainda. A mente deles ainda está confusa com o que havia acontecido dentro do mar da Galileia. Eles não viam a hora de pisar em solo firme. E quando eles pisam em solo firme, eles dizem, agora sim, estamos salvos, estamos seguros, não é? Eles estão ainda pensativos, quem é este que é capaz de acalmar a tempestade, os ventos e tudo mais? Mas de repente eles escutam gritos, não gritos comuns, mas gritos de uma pessoa endemoniada. E o interessante é que a palavra legião se refere a um contingente de aproximadamente 6.000 soldados romanos. Um centurião era responsável por cerca de 100 soldados, mas uma legião era um contingente de aproximadamente 6.000 soldados romanos. Isso quer dizer que não havia apenas um demônio, mas aproximadamente 6.000 demônios, ou seja, um número infindável de demônios presente na vida daquele homem. Então agora nós começamos a ver uma cena que está por detrás dos bastidores. A luta espiritual entre o bem e o mal. Sabe, queridos, às vezes nós encaramos o nosso mundo como uma coisa muito superficial. Sim, existe uma luta espiritual por detrás dos bastidores. Deus nos vela tudo isso, porque senão nós não conseguiríamos viver. Nós entraríamos em pânico, não é? E agora Deus está tirando um pouquinho dessa venda para que a gente entenda que existe uma força satânica por detrás de todas as coisas. Quando você estuda a história da Bíblia, você vai ver os movimentos dos reis, dos governos e tudo por detrás. Você vai ver que existe uma mão sobrenatural trabalhando. Enquanto que o povo de Deus vai numa direção, em outra direção existe uma força sobrenatural lutando. E agora este homem vem na direção de Cristo e a intenção dele era destruição. Os discípulos ficam tão assustados que eles dão meia volta e saem desesperados, deixando tudo para trás. Seu couro cabeludo, né? A sua pele está arrepiada de medo. Eles nunca viram uma coisa tão horrível. Um homem despido, cabeludo, pedaços de correntes pendurados em seu corpo. Ele era amarrado muitas vezes, despedaçava tudo e fugia para o deserto. E lá vivia esse homem desta forma, cabelos grandes, olhos vermelhos e arregalados, da sua boca escorrendo uma espuma de possessão demoníaca. E quando os discípulos veem essa cena diante deles, eles ficam com mais medo deste homem do que necessariamente da tempestade. E eles voltam correndo para o seu barco, e quando eles vão entrar no barco, eles se lembram que mais uma vez haviam se esquecido de Jesus. Haviam deixado Jesus para trás. Vamos ler o relato? Se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, versos 26 em diante. Diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros.
Quem é que vive nos sepulcros, queridos? À margem do mar da Galileia existem muitas rochas em formato de cascalho, não é? Então as ondas vêm, vão batendo, os buracos vão sendo abertos e também nas próprias montanhas há muitos buracos que são escavados na rocha e ali existem muitos lugares chamados de sepulcros, pequenas cavernas conhecidas como sepulturas, porque no contexto bíblico as sepulturas eram feitas na rocha dessa forma. Então esse homem vivia ali, isolado do mundo. As pessoas tinham medo dele, as pessoas fugiam dele. Ele era uma pessoa agressiva. Quando chegava à noite, com fome, saía na escuridão da noite, revirando latas de lixo, procurando algum tipo de alimento. Os cães latiam e as crianças que estavam em casa ficavam com medo. E a mãe dizia assim: filhinhos, não saiam, legião está passando. Legião era o terror de toda aquela região. As pessoas muitas vezes que se encontravam com ele na estrada eram agredidas por ele. As pessoas o amarravam, o prendiam, mas ninguém conseguiria contê-lo. Que vida triste de uma pessoa que vive em uma sepultura. Ele morava nos sepulcros. Quem é que mora nos sepulcros senão uma pessoa que está morta? Não é? Este homem estava morto espiritualmente. Quem dominava a vida espiritual dele era Satanás, Lúcifer, os demônios. Parecia que não havia mais esperança para ele. Estava totalmente distante de Deus e desacreditado pela sociedade. Sabe, queridos, às vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos que Deus deixou de acreditar na gente. É como que se ele tivesse nos abandonado. Não olha mais para nós. Parece que nós somos tão pecadores que não temos mais valor para ele. Será que é assim que funciona? Enquanto os discípulos estavam confusos e fugitivos, então Jesus vai encontrar-se com esse homem. Diz assim: logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro. As coisas negativas, nós não precisamos correr atrás delas, elas vêm ao nosso encontro. É interessante, não é? Todo mundo está apavorado com um vírus chamado coronavírus. Não se preocupe em ir até ele, ele vai até você. É assim que funcionam as coisas. As coisas ruins vão ao nosso encontro. Um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e disse em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Ou seja, ele não veio para adorar a Cristo, ele veio para destruir a Cristo. Mas quando ele se aproxima de Cristo, na intenção de destruição, Jesus levanta suas mãos, as mesmas mãos que acalmaram a tempestade. E ao invés de destruir a Cristo, ele vai prostrar-se diante dele e vai dizer: Que temos nós contigo? Essa frase nos mostra, queridos, que entre o reino de Deus e o reino das trevas não existe nada em comum. Deus não tem nada a ver com as coisas más desse mundo. Deus não é o causador das tragédias, das doenças, das epidemias. Deus nunca fez isso. Isso é resultado de nossas próprias escolhas e de uma ação satânica. No verso 29 diz: Porque Jesus ordenara o espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelos demônios para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Sabe, Deus, ele sabe quem nós somos. Mas ao perguntar qual é o teu nome, Jesus está trazendo aquele homem de volta à sua consciência. O nome identifica quem você é. Quando eu falo Márcia, quando eu falo Adelar, quando eu falo Daltro, quando eu falo Janete, quando eu falo Franciele, e assim por diante, identifica-se a pessoa. Quem ela é? Como ela é? Qual o seu comportamento? A pessoa volta à sua consciência, porque se você está andando no calçadão de São Paulo, 10, 20 mil pessoas, e alguém gritar pelo seu nome, a sua consciência é chamada, e você vai se voltar para ver.
Deus estava chamando aquele homem à sua consciência de que ele era uma criatura, um ser criado por Deus. Sabe, queridos, muitas vezes em meio à tempestade é que nós estamos mais atentos para ouvirmos o chamado de Deus. Quantas pessoas estão orando mais? Quantas pessoas estão buscando mais a Deus? Seus ouvidos estão atentos a todas as notícias, na busca de uma resposta, não é verdade? Qual é o teu nome? Quem você é? Quem realmente você é? Conta-se a história de um fazendeiro que, após uma tormenta, ele vai recolher as coisas que a tormenta havia destruído, né? Os ventos e a chuva. E lá no pé de uma montanha ele vai encontrar um filhotinho de um pintinho ali, todo molhado, né? E ele vai olhar para aquele próprio bichinho escondido debaixo de uma pedra e ele vai acolher aquele pintinho e vai levar para sua casa. Vai colocar debaixo de uma galinha, ela vai recebê-lo como seu filho e vai criar ele. Porém, aquele pintinho vai crescer, vai se tornar grande e agora vai se tornar um grande frango. E todos os dias ele está andando ali no quintal, ali no galinheiro, ciscando, não é? Comendo as minhocas que está cavocando na terra ou um pouco de milho. Até que um dia o galo dá uma olhada para ele e diz assim: puxa vida, esse frango está crescendo com muita rapidez. Vou dar uma sova nele aqui, né? Vou dar um trato nele aqui para que ele aprenda que quem manda aqui sou eu. E a história diz que esse pobre frango vivia nesse galinheiro fechado e todos os dias, no final da tarde, levava, né, umas chapuletadas do galo para que ele soubesse que quem mandava ali era o galo e não ele. Até que um dia, num belo dia de sol, o galo e as galinhas estavam ali no pátio, ciscando no chão, quando ouviram o gralhar de uma águia. Quando a águia gralhou no céu, as galinhas desapareceram. O galo se escondeu debaixo do galinheiro. Ficou só aquele frango olhando para o horizonte e com o brilho do sol vendo aquele animal alado que voava sobre o galinheiro. Ele ficou paralisado. Ele nunca havia visto aquilo. Como pode um animal tão lindo fazer isso? Como pode uma ave voar dessa forma? Ele ficou literalmente paralisado. Então a águia deu um voo rasante na direção dele e gritou: corra! Comece a correr! Ele, assustado, agora começa a correr de forma desengonçada e ela dá um outro voo rasante e diz assim: corra mais forte! Mais forte! E ele começa a correr mais forte e ela diz: bata suas asas! Bata suas asas, e ele começa a bater suas asas, correndo e batendo as asas e correndo, e ela diz mais forte, e ele começa a bater mais forte, e mais forte, e mais forte, e começa a subir, e a subir, e de repente está ele cortando o céu. A sua mãe o havia encontrado. Aquele nunca foi o filho de uma galinha, aquele era o filho de uma águia que havia se perdido em meio à tormenta. E agora a sua mãe o encontrou, para nunca mais se separarem. Deixe-me dizer uma coisa a você. As tormentas são muito difíceis de serem encaradas. É muito difícil encarar as tormentas, mas às vezes elas são necessárias para que nós reconheçamos que não somos frangos, mas somos águias. Se às vezes as tormentas não existissem, nós morreríamos como frangos no abatedouro desse mundo. Mas as tormentas vêm para despertar em nós o senso da realidade, o senso da escolha de vivermos pela fé. É necessário que vivamos pela fé, que acreditemos em realmente quem nós somos. Nós não somos frangos, queridos. Nós somos filhos de Deus. Vai lá para o livro do Gênesis, para a criação. Você vai ver Deus pegando o pó da terra, soprando no pó o fôlego da vida.
Deus é o nosso Criador. Deus é o seu Criador. Eu sei que é difícil muitas vezes, temos que encarar isso, mas a fé é assim. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1 em diante, diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Vou ler de novo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você consegue ver sua corrente sanguínea? Você consegue ver o oxigênio ocupando todo o seu sangue? Você consegue ver as moléculas, as células? Você não consegue ver. Nós não conseguimos nem enxergar o que está diante dos nossos olhos. Precisamos entender que vivemos pela fé. A certeza daquilo que nós não conseguimos ver. Existe um mantenedor, existe um Criador. Então você diz assim, mas se existe, pastor, por que nós sofremos tanto? Por que tantas dificuldades? Eu te respondo, não é culpa de Deus. Nunca foi a culpa de Deus. Existe uma coisa que está sendo gerada na humanidade e eles estão buscando com muita intensidade agora que chama-se anticorpos. As pessoas buscam anticorpos. O que está acontecendo em nosso mundo é o desenvolvimento de anticorpos. Nunca mais, após a volta de Jesus, ouça o que eu vou te dizer, nunca mais você vai sofrer. Após a volta de Cristo, nunca mais você vai saber o que é sofrer, ter dor, separar-se das pessoas que você ama. Você está me entendendo? O que nós estamos passando agora é apenas um momento. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olhe para a cruz do Calvário e veja o preço pago por ele. Olhe na sequência o que os apóstolos vão passar também. Todos passaram por sofrimentos. Todos foram martirizados praticamente. Com exceção do apóstolo João, todos os demais foram assassinados, cumprindo o seu propósito. Homens e mulheres de Deus. Não pense que na sua vida será diferente. Ao aceitar Jesus como seu Salvador, você vai enfrentar dificuldades. Não espere que os demônios vão fugir de você. Muito pelo contrário, eles vão ao seu encontro. Não espere que a tempestade vai fugir de você. Muito pelo contrário, ela virá ao seu encontro. A diferença é que, se você tem Jesus do seu lado, é a maneira como você vai reagir. Seu estado de espírito será totalmente diferente, porque você estará seguro, porque nada pode te separar do amor de Deus. Nem morte, nem principados, nem potestades, nem poderes, nada pode nos separar do amor de Deus. Que Deus anime você e que você nunca abandone esse Deus maravilhoso. Na próxima aula, nós vamos dar sequência aonde paramos. É uma história linda quando Deus transforma o instrumento de Satanás no instrumento de Deus. Deus quer transformar pessoas ruins em pessoas boas. Deus quer expulsar os demônios da nossa vida e fazer de nós agentes de Deus na proclamação do Evangelho. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que temos de te servir. Que nós possamos ver além das tempestades e além dos demônios. Que nós possamos entender que temos um nome. Qual é o teu nome? Meu nome é Lucas, meu nome é Paulo, meu nome é André, meu nome é Rui, meu nome é Ademir. Nosso nome identifica quem nós somos, representantes de Deus. Que através da nossa vida possamos representar esse Deus maravilhoso e servi-lo fielmente. Que nós possamos viver pela fé, confiantes no poder de Deus em nossa vida. Que Deus abençoe-nos e esteja ao nosso lado, nos protegendo e guardando, pois o pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.